Então, hoje nós vamos ter a palestra do nosso querido Ricardo Pimentel. Ele é trabalhador da casa, chegou há pouco tempo e não vai ficar muito tempo. Eles vieram fazer pós-graduação em medicina. Os dois são casadinhos, jovenzinhos e fazendo pós-graduação juntos. Que lindo, né? Congratulations, assim, é muito lindo ver isso. E fazendo palestra, e trabalhando no bazar e ajudando a casa. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Então, deu para ficar direitinho? Gostaria de compartilhar com vocês a minha felicidade em estar aqui hoje, agradecendo o convite em nome da Norma, e que é sempre muito bom estarmos num ambiente tão abençoado e realmente poder retribuir um pouquinho do amor que essa casa nos oferece todas as semanas. Nós temos, então, uma manhã agradável, onde aprenderemos juntos sobre aquilo que o Mestre deixou para nós. Primeiramente, a escolha do meu tema foi baseado nas dúvidas frequentes que são alvo de discussão hoje em todo o mundo, em vários veículos de comunicação, internet, livro, palestras, sobre um tema intrigante em relação ao período que estamos passando neste momento. A humanidade alcança agora um período crucial do seu desenvolvimento intelecto-moral. E é normal que em todos esses períodos de transições surgem acompanhado com os desafios muitas dúvidas. Que período de transição seria este? Seria assunto só para as próximas gerações? Por que ainda estamos na expiação? Aonde foi que erramos? O objetivo desta manhã, então, será, portanto, realizar um breve histórico sobre um dos períodos considerados como de grande atraso da humanidade, mas no sentido positivo, para que possamos entender um pouco melhor essa necessária e inevitável transição. Antes de começarmos, gostaria de lembrar esta frase, simbolizando uma amizade que dura há pelo menos 2000 anos, como encontramos no livro psicografado por Chico Xavier, onde Chico e Emmanuel viveram na época do cristianismo primitivo, presenciando a luz divina em forma de corpos materiais, em um momento este, que foram as pessoas de Públio Lentulus e Flávia, sua filha. Onde Emmanuel diz a Chico: se algum dia algo lhe aconselhar que não estiver de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, permaneça com Jesus e Kardec e procure me esquecer. Um mundo em que a facilidade de comunicação é tamanha, não podemos jamais nos esquecer daquele que primeiro nos mostrou através de sua experiência pessoal e depois por aquele que ilumina nossos caminhos, codificando aquele que nós chamamos de o Consolador. É necessário também que lembremos que para falar de amor, que para falar de Jesus, não necessitamos de ser criaturas perfeitas. Como diz Emmanuel, o único que pisou por essas terras, cujo foi nosso guia e modelo, se chama Jesus. Que, segundo Emmanuel, a caminho da luz, por ter alcançado a classificação de espírito crístico, não admite-se mais o erro, até mesmo quando encarnado. Então, gosto muito dessa frase. O desafio do Evangelho não é uma obra de anjo para seres imperfeitos. É uma obra de seres imperfeitos que querem um dia se tornarem anjos. Se lembrarmos de Mateus, um dos discípulos de Jesus, publicano na época, enriqueceu às custas do sofrimento alheio. Contextualizando para os dias atuais, com certeza estaria dentro da Operação Lava Jato. Essa é a semelhança
que eles possuem conosco, que é o passado cheio de erros, mas também possuem uma característica muito peculiar, que seria a boa vontade sincera de se tornar um homem de bem. Para entrar definitivamente ao nosso tema, gostaria de passar para vocês um vídeo de Chico Xavier, que foi realizado durante uma entrevista no programa da Hebe Camargo, no Natal de 1987. Esse espírito de escola, definido muito bem por Divaldo Pereira Franco, como Francisco Amor Xavier, ou Francisco Paz Xavier, ao ser interrogado nesta mesma entrevista sobre o que, se ele soubesse o que ele representava para a humanidade, Chico disse com humildes palavras: eu represento aquilo que representa um pé de grama em um campo de futebol. Naturalmente, vem um animal e o consome, morre um aqui, nasce outro ali. Esse espírito que deixou luz por onde passou, nas suas andanças por Uberaba, Haroldo Dutra Dias confessa que, entrevistando, conversando com o morador de Uberaba, ele com humildes palavras disse: Chico mudou a minha vida. Então Haroldo, não surpreso: claro, você devia ser um frequentador dos centros espíritas, deveria participar dos trabalhos. Não, eu era gerente do Banco do Brasil e via Chico uma vez por mês. Mas como então Chico mudou sua vida? Meu amigo, você não sabe o que era Chico recebendo o seu salário. Um salário mínimo por mês. O magnetismo do amor. Em minha família tive uma experiência própria. Alguns anos antes do meu nascimento, mamãe gerava Caroline, marcada por expiações atrasadas, veio portadora de microcefalia e viveu durante 1 ano e 7 meses. Primeira professora de meu lar, ensinou lições que talvez demoraríamos séculos de aprendizado. E que hoje, como diz Amélia Rodrigues em seu poema da gratidão, oro por aqueles que estão na expiação, porque depois desta dor, no seu reino de amor, não mais estarão. Hoje é perfeita, uma morena linda de cabelos compridos, no mundo espiritual. E foi através de Caroline que meus pais conheceram Chico Xavier. E até hoje lembram daqueles 3 dias com profunda emoção. Então é desse espírito que estamos falando. Em sua primeira psicografia, cedida pelo Centro Espírita de Uberaba, Chico anuncia a todos: continuo o mesmo trabalhador de sempre, nem santo, nem anjo. Graças a Deus, fui recebido na colônia Nosso Lar, e o primeiro pedido que fiz ao abrir os olhos foi para que continuasse o trabalho que aqui na Terra havia começado. Então vamos, com muito carinho, escutar aquele que tanto nos ensinou. Nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Todo mundo consegue. Nós estamos no término de um milênio, o 2º milênio da vida cristã. Este 2º milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229,
mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as de agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas, entre as quais vamos destacar uma durou 100 anos, entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado, quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora, ao que nos parece, se é verdade que a imprensa, se é verdade o que a imprensa veiculou sobre o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. E foram necessários pouco mais de 1000 anos para que, após ter enviado a nós o seu principal guia e modelo, o homem novamente perdesse o endereço de Deus. Como definição tradicional, as guerras das cruzadas foram então expedições principalmente militares organizadas pela Igreja com o objetivo de reconquistar o Santo Sepulcro, ou seja, o túmulo de Jesus na Terra Sagrada, na Palestina e em Jerusalém, do domínio muçulmano. Por volta de 638 a 1071 d.C., mesmo com o domínio dos árabes de religião muçulmana de fé islâmica, não haviam muitos problemas, pois esses eram tolerantes aos cristãos. Mas foi a partir de 1071, quando essas terras foram tomadas pelos turcos otomanos, que começou a guerra, porque estes não permitiam que os cristãos fizessem seus cultos e muito menos as peregrinações para a Terra Sagrada. Apesar de o primeiro motivo ter sido religioso, nós sabemos, e a história nos conta, que o principal motivo foram interesses pessoais, demonstrando a nossa fragilidade ainda pelo orgulho e pela inveja. É importante darmos um passo atrás na história para que possamos lembrar que nesta mesma época apenas os primogênitos tinham direito hereditário às terras. Foi então que a nobreza secundogênica viu nessas guerras a oportunidade de conquistar terras e, em nome de Deus, proclamaram aquilo que seria o maior período de atraso da humanidade. Muito me chamou a atenção o discurso do Papa Urbano II, convocando a primeira guerra da cruzada, onde ele dizia aos seus guerrilheiros: aproximem-se os que desejam vida eterna e absolvição no sagrado. Saibam que o nosso Senhor espera seus filhos em lugar abençoado. Derramaram sangue em nome daquele que é só amor, paz e justiça. E foi nessa época
no período do último quartel do século XIV, e isto está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos, que Jesus faria uma de suas visitas rotineiras a fim de avaliar o progresso da humanidade terrena. Então diz Humberto de Campos: embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu Evangelho, em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um dos seus últimos enviados à face do orbe terrestre. Jesus tinha acabado de enviar a nós São Francisco de Assis, na Úmbria. E pouco tempo depois, já não havia mais vestígios daquela obra maravilhosa. Então, o anjo Hilel, aquele que teria sido o avô de Gamaliel, mestre de Paulo, e anjo responsável por todos os problemas sociais da humanidade terrestre, recebe Jesus nessa visita e, em vão, tenta advogar pela nossa causa. Então, são palavras de Jesus: recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvarados. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Então, aquela seria uma das cenas mais comoventes que eu tive a oportunidade de ler, porque Humberto de Campos descreve que toda essa pleia de espíritos superiores chora. Chora em ver aquele projeto indo para o lago abaixo. Muitas vezes nós choramos por causas mínimas. Choramos quando temos algum problema na nossa casa espírita. A Norma está aqui para não nos deixar mentir. Então, imaginemos uma obra que o mestre veio em presença física, mandou seus enviados e mesmo assim não conseguiu passar a sua mensagem. Então, toda aquela pleia de espíritos superiores cai em prantos. O que foi que esquecemos pelo caminho? A resposta está no coração de todos nós. Questão 625 do Livro dos Espíritas. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo? A resposta é breve e simples: vede Jesus. Estas mensagens me fez recordar uma história que está no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel, onde Jesus, cansado após uma longa caminhada no deserto, chega a Jerusalém e se acomoda perto do templo propositalmente, pois Jesus era previdente. Provocava algumas situações para que nós pudéssemos ter, talvez, a última chance de nos reabilitarmos. Foi quando então um grupo de sacerdotes ociosos chega a Jesus. A maioria olha com desprezo e sai, mas um deles, Hanan, aquele que seria o juiz inclemente da sua causa, mais tarde, se aproxima e diz: Galileu, o que faz por aqui em Jerusalém? E Jesus, com palavras firmes, responde: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus. Mas reino de Deus? O que pensa tu vem a ser isso? Este reino é a obra divina no coração dos homens. Era Jesus começando a sua trajetória. Mas o que pensas tu ser uma obra divina? Quem será seus ajudantes? Por acaso contas com algum príncipe ilustre para suportar essa difícil caminhada? Para conduzir essa difícil empresa? Então Jesus, com os olhos brandos, responde: meus companheiros hão de vir de todos os lados. E Hanan, egoísta, responde: agora começo a entender, pois os tolos ignorantes estão por todas as partes,
e tenho certeza que será esta a matéria-prima da sua obra. Mas cuidado, já viste uma estátua perfeita ser construída de lama? O nosso egoísmo, a nossa inveja. Então Jesus, com os olhos mais humildes ainda, responde: não existe mármore mais forte do que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade sincera. Era Jesus há 2000 anos atrás, nos dizendo que era preciso apenas duas coisas para seguir o seu caminho: sentimento e boa vontade sincera. Então, Hanan, mais irritado ainda, interroga: por acaso você conhece Roma ou a Grécia, Atenas? Não, senhor sacerdote. Eu conheço o amor e a verdade, que seriam então as bases da nossa caminhada. E a última pergunta irritada que ele dirige ao mestre: você pelo menos conhece as leis dos templos? E Jesus responde: não. Conheço a vontade do meu Pai que estás nos céus. Essa história representa uma caminhada que se iniciou há 2000 anos atrás e que ainda hoje não possuímos olhos de ver, mas, ao que tudo indica, estamos no caminho. Então, segundo Allan Kardec, o projeto do Espiritismo seria a construção do homem de bem. Ele é o nosso instrumento, a nossa ponte para que possamos abandonar o homem velho e chegar ao estágio de homem de bem. E no Evangelho temos muitos exemplos, como foi lido na lição que iniciou nosso trabalho no dia de hoje. Podemos lembrar de Maria Magdala, aquela que se perdeu pelas paixões carnais e que depois, como espírito redimido, foi a portadora da notícia da imortalidade. A primeira que viu Jesus e teve o privilégio de cantar a todos que nós somos seres imortais. E o que seria então um homem de bem? Sem dúvida nenhuma, desenvolvimento da inteligência. Está no nosso livro dos Espíritos. O desenvolvimento moral segue o desenvolvimento intelectual. E o homem tem alcançado patamares nunca antes imaginados, tanto no saneamento de regiões insalubres, no aperfeiçoamento dos aparelhos de comunicação. Hoje temos o chamado FaceTime, que em apenas minutos cruzamos oceanos em uma facilidade imensa. O aprimoramento da produtividade da terra, a evolução dos meios de transporte, progressão da ciência, das artes e do bem-estar material. Está no livro A Caminho da Luz, psicografado por Emmanuel, que rezam as tradições que seres de alto escalão são responsáveis por governar os nossos planetas no sistema solar. E também nesse mesmo livro, ele nos diz que estaria programado para o final do século XX uma reunião entre estes espíritos superiores para avaliação da progressão da humanidade terrestre, para, consequentemente, traçar os novos passos. E Chico Xavier afirma no programa Pinga Fogo que esta reunião aconteceu dia 20 de julho de 1969, o dia que o homem pisou a Lua, onde aquele astronauta disse uma frase que talvez seria marcada por toda a eternidade: este é um passo pequeno para o homem, mas um gigante passo para a humanidade. Se ele soubesse todas as consequências provenientes daquele passo, teria muito mais orgulho da frase que ele tinha proferido. E foi nesta reunião que Jesus pede para a humanidade uma extensão do prazo, uma última chance para que encontrássemos a paz e para que houvesse o respeito mútuo entre as nações.
E segundo Chico Xavier, em conversa íntima com alguns amigos em Uberaba, após muito debate, foi definido um prazo de 50 anos. E esse período finalizará em 20 de julho de 2019, onde Chico afirma no Pinga Fogo que várias conquistas surpreenderão o mundo, inclusive contato com seres de outras dimensões. Nunca antes a tecnologia alcançaria tamanho patamar. Notícias desta semana. Prêmio Nobel de Química, dado a este grupo de pesquisadores pela criação da chamada nanotecnologia, materiais dinâmicos inteligentes, máquinas 1000 vezes menores que um fio de cabelo, com a possibilidade de, dentro da corrente sanguínea, alcançar aquelas células cancerígenas, evitando qualquer danificação das nossas células saudáveis. Um futuro que já bate à nossa porta, nos enchendo os corações de esperança. Mas onde foi que erramos? Erramos no ponto em que esquecemos que, junto com o desenvolvimento intelectual, deve haver, caminhando de mãos dadas, também o desenvolvimento moral. É preciso, então, do abrandamento dos costumes, dos refinamentos do senso moral, da necessidade de desenvolver hábitos como a simplicidade, humildade, fraternidade, compaixão, acolhimento e tolerância. Diz a lenda que a inteligência é como uma placa no deserto. O aventureiro, cansado e desinformado, segue o caminho, mas morre de sede. O sentimento seria como um poço de água no meio do deserto. Este mesmo aventureiro, desorientado, mata a sede, mas se perde no caminho. Então, cabe a nós unirmos inteligência e sentimento. Esta é a grande chave do caminho que ainda longo que teremos que percorrer nessa fase de transição. Uma frase de Allan Kardec chama-me muita atenção. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. E aqui gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que temos uma dúvida, uma situação que ainda não conseguimos resolver, nós iremos procurar uma pessoa que estaria passando pelo mesmo problema que nós, ou uma pessoa que, por já ter passado várias vezes pelo mesmo problema, teria experiência suficiente para nos ensinar? Com certeza, a segunda opção. Da mesma forma, quando queremos aprender aquilo que é desconhecido, não devemos olhar para aqueles que estão passando pelo mesmo problema, mas sim olhar para aqueles que já superaram esse problema, que aprenderam com a dor e que têm algo a mais a nos acrescentar. Portanto, gostaria de relembrar a questão 176 dos Livros dos Espíritas. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? E a resposta é clara: sim, do mesmo modo que vós em outros. Implícito nessa questão, ele quer nos dizer que veja quem já errou para que não cometas o mesmo erro. E ele continua: todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. E após essa introdução, que gostaria de relembrar para vocês a história que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, dos exilados de Capela. Espíritos que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, por volta de 18.000 anos antes de Cristo, na época do Pithecanthropus erectus, do homem de Neandertal, chegava ao nosso orbe em estado primitivo.
Eles foram responsáveis ao que Darwin chamou de o elo perdido, porque já traziam consigo, plasmado no perispírito, a forma hominis, a composição material que hoje conhecemos. E por não haver fósseis, denominando esse período intermediário entre homem de Neandertal e a forma física que hoje conhecemos, Darwin definiu isto como elo perdido. Esses espíritos chegam aqui como degradados, em 4 grupos: arianos, egípcios, hebreus e hindus, degradados de um mundo onde existia 2 sóis e 7 luas. Alguém aqui já imaginou assistir ao pôr de 2 sóis ou estar ao luar de 7 luas? Foi esse mundo maravilhoso que eles deixaram para trás e encontraram aqui nós quase que em formas ainda de macacos, sem fogo, sem instrumentos, mundo primitivo. E aonde foi que esses espíritos erraram? Apesar de um altíssimo nível intelectual, sentimentos morais de seres primitivos, pois está no Livro dos Espíritos que iremos para mundos compatíveis com os nossos sentimentos morais. Todo mundo conhece as famosas pirâmides e a beleza exterior realmente encanta a todos nós, mas por trás da beleza existiam cálculos que somente hoje estariam sendo descobertos pelas ciências. Os egípcios chamaram de um meridiano ideal, aquele que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através das suas medidas era possível calcular as extensões das terras habitadas pelos homens, a longitude percorrida pelo globo terrestre sob a sua órbita em um dia, a precessão dos equinócios, que seria um movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, e a distância entre o Sol e a Terra, entre outras conquistas científicas que somente agora vem sendo descoberta. Então, não nos resta nenhuma dúvida que eram seres com desenvolvimento intelectual ainda não alcançado pela raça terrena, mas que durante muitos anos ficaram em provas de expiação, carregando uma saudade imensa do orbe querido e das pessoas que lá ficaram, em busca do desenvolvimento moral. Então, quais são as instruções? Como ser um homem de bem? É preciso implantar nos corações os valores morais que estão no código cósmico de Deus. E o que seria esse código? O evangelho do governador espiritual Jesus, responsável pelo nosso planeta, que traduziu as leis do código divino para o entendimento terráqueo. O código é universal. Em todos os planetas existe a lei de amor e de perdão. Jesus foi encarregado pelo nosso e até hoje tenta nos ensinar aquele caminho que devemos percorrer. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida para resistir à atração do mal? Está no Livro dos Espíritos, questão 919. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse foi Sócrates. E é importante recordarmos a história de um santo, Santo Agostinho, que era um espírito perverso, cuja mãe Mônica rezou 28 anos para que ele encontrasse Jesus. E foi em Milão, após ouvir uma palestra, que começou a aceitar o mestre e montou grupos de estudos, se tornando o grande doutor do cristianismo primitivo. Foi este homem que nos disse: todo dia, ao deitar, faço uma avaliação da minha própria consciência
e para que no outro dia eu possa manter os acertos e procure corrigir os erros. Importante que saibamos que a transformação, essa era de regeneração, tem que vir do fundo. É a transformação de indivíduo por indivíduo. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Toda vez que na atual condição emprestamos algo para alguém, vamos pegar, por exemplo, toda vez que eu empresto uma blusa para alguém, não estou emprestando nada que é meu. Todos nós sabemos, como define muito bem Divaldo, aqui na Terra não somos donos, somos mordomos, porque estamos aqui para cuidar daquilo que nos emprestaram. Mas toda vez que doamos amor a alguém, estamos doando aquilo que é propriedade nossa, aquilo que levaremos ao infinito. Então, vem a Gênesis nos chamar para a realidade. Tal período em que doravante vou entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que faltava. Era a paz interior que Paulo tanto procurara desde os 17 anos e que via em Gesiel e Abigail sem poder compreender do que se tratava. À medida que nos evoluímos intelectualmente, o coração nos chama a atenção que alguma coisa ainda está faltando. Que período seria este? Seria então a progressão da Terra para o mundo de regeneração. Muitas vezes podemos achar que estaremos transformando para um mundo ditoso ou feliz, mas é necessário que compreendamos o correto conceito. E Santo Agostinho nos ajuda. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. É como se fosse, então, uma UTI para alguém que acabara de extirpar um tumor. Este tumor seria representado pela nossa reforma moral. Mas é importante também compreendermos que essa UTI é equipada com o oxigênio do amor, com as luzes da esperança e com as enfermeiras do bem, nos fornecendo todo o aparato necessário para que possamos passar com sucesso. Por se tratar de um período de transição, é necessário, então, que caminhemos com passos pequenos, mas firmes, porque qualquer deslize podemos, não digo retroceder, porque o Espírito jamais retrocede, mas podemos atrasar a nossa evolução. Então, diz Emmanuel, é um mundo onde predomina os interesses do Espírito. Segundo Santo Agostinho, no livro O Espírito e o Tempo, o mundo de regeneração é um mundo, então, ainda sujeito às leis que regem a matéria, ainda experimenta as sensações e desejos, mas estão livres das paixões desordenadas que a escravizam, onde existe uma perfeita equidade, regulando as relações sociais. E aqueles que neste período nascerem, possuem gravados em seu espírito o princípio de liberdade e de responsabilidade. A nova geração, então, saberá muito mais usufruir do que ter, mas usufruir com equilíbrio. Diz Emmanuel no livro Fonte Viva, um dia compreenderemos que a dor de um hemisfério reflete em outro, ao passo que quando alguém faz um progresso, a humanidade toda se beneficia. Então chegará um momento que substituiremos competição por cooperação. Nasce então, em 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail,
aquele que mais tarde seria conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec, definido muito bem por Camilo Flammarion como bom senso encarnado. Foi através deste homem que voltamos a enxergar o caminho do homem de bem. Mas foi somente após 21 anos depois de sua morte, em 1890, que um amigo íntimo, revirando seus guardados em sua casa, acha as cartas escritas pelos espíritos destinadas ao codificador e reúne todas essas cartas em uma obra magnífica que nós conhecemos como obras póstumas. Revelações que talvez a humanidade da época não ainda estariam preparadas, mas que agora brindam a nossa consciência com essas palavras. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos, agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. O que então representaria esse período de mudança? Continua Allan Kardec. Continua os espíritos para Allan Kardec. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Diz Emmanuel, Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas humanas. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação, tem ainda que progredir e não quer ser destruída. Ainda continua, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Por que eu coloquei em negrito ainda? Porque todos nós chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. Jesus não enxergava Públio Lentulus. Ao olhar para Públio Lentulus, ele enxergava Emmanuel. Jesus não enxergava Saulo. Eu confesso para vocês que durante os primeiros 10 capítulos de Paulo Estevão, eu não consigo ver nada além do que Saulo. Mas Jesus via Paulo, porque ele sabia que se tratava de um espírito imortal, que mais cedo ou mais tarde também chegaria. Então, os espíritos continuam para Allan Kardec. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E Haroldo Dutra Dias tem uma frase espetacular. A transição se dará primeiro pelo velório, porque alguns terão que deixar, e depois pela maternidade. Descobri sem querer que eu seria uma das testemunhas, pois Haroldo afirma que as testemunhas da era de regeneração serão os obstetras, porque estarão vendo de perto a regeneração da humanidade. O que se espera não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Então, os espíritos atrasados é uma palavra pesada, mas que por ainda apresentar, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, a propensão instintiva para as paixões degradentes, o apego a tudo que é material
e sentimentos antifraternos como egoísmo, orgulho, inveja e ciúme terão que deixar o nosso planeta em busca de um maior aprendizado. Mas todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra? Não podemos pensar que dentre os 9 bilhões encarnados, também 7 serão degradados. E, novamente, recorremos àqueles que já passaram por essa experiência. Muitos aí voltarão, porquanto os muito há que são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Apenas serão chamados a atenção do Senhor aqueles onde realmente são a origem do mal. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que dentre bilhões encarnados em capela, apenas alguns milhões, aqueles realmente sem nenhum desejo de melhora e sem nenhum sentimento ao bem, tiveram que abandonar a pátria amada. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, existem aproximadamente 22 bilhões de espíritos em evolução no orbe terrestre. E a partir dessa referência, podemos considerar que apenas alguns milhões têm atrasado o nosso progresso. Não existe absolutamente a renovação integral dos espíritos. Essa frase é muito importante. Basta uma modificação em suas disposições morais. Basta que nós queiramos, tenhamos um mínimo de boa vontade e sentimento para seguir o caminho do bem, abandonando aqueles sentimentos não fraternos. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Então, os Espíritos nos dizem que as grandes partidas coletivas servem tanto para ativar as saídas, como também para transformar de uma maneira mais rápida o espírito da massa. Está no livro A Caminho da Luz, capítulo 25. O item São chegados tempos, em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio dos ambientes terrestres. A dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Espíritos endurecidos provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e calamidades. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. Não estou aqui para apenas dar notícias ruins para que todos nós nos sintamos assustados. E como que os espíritos têm esse conhecimento? Estudos recentes nos mostram que o nosso sistema solar possui pelo menos 100 bilhões de galáxias, podendo chegar a 400 bilhões. Se imaginarmos que pelo menos metade desses sistemas solares, 50 bilhões, possuem pelo menos um planeta em transição planetária, esses espíritos têm experiência suficiente para nos informar tudo aquilo que ainda está por vir. Mas Bezerra de Menezes nos disse: não desistamos das nossas batalhas, meus filhos. Chico Xavier costumava brincar que no seu túmulo estaria escrito: aqui jaz Chico Xavier, muito contrariado, porque ele sabia a complexidade de um processo reencarnatório. Então, é nesse turbilhão de acontecimentos que devemos juntos dar-nos as mãos e confiarmos, porque Jesus está no leme e com certeza aqueles que passarem por esse momento
com fé e resignação, aproveitarão a calmaria do porvir. Então, são notícias recentes para que a gente possa perceber que já estamos vivendo esses momentos. Suicídio é a primeira causa de morte de jovens na China. Dados da OMS, um suicídio a cada 40 segundos. Crianças realizam suicídios no Japão. Atentado em Orlando, na França, campanha eleitoral. Agora no Brasil, todo mundo fala que existe a democracia, mas se o partido contrário ao ser for eleito, eles vão lá e matam o concorrente. Essa é a democracia que hoje existe na nossa pátria amada. E Joana de Ângeles diz para Divaldo que aqueles bárbaros da época medieval que invadiram a Europa, godos, visigodos, armandos, ficaram por muitos anos retidos em esferas especiais para que não atrapalhasse o progresso da terra, mas que agora, como é chegado a última chance e como direito de ser também nossos irmãos, estão se reencarnando entre nós. Mas não se assustem. Chico Xavier já dizia, o bem não vende. Então, somente as tragédias são publicadas nos jornais. Mas aquela regeneração para o bem, para o futuro, está sendo feita tanto mais progressiva do que a outra parte, silenciosamente, dia após dia. Então, a nova geração será constituída de seres inteligentes e com a razão precoces. Diz Haroldo que um casal havia o procurado para o atendimento fraterno por não estar sabendo lidar com a filha de 3 anos. Estavam viajando, os dois no banco da frente e a filhinha de 3 anos no banco de trás. Quando a menina pergunta, mamãe, eu gostaria de saber quanto tempo a gente fica lá em cima para depois voltar. E a mãe engasga nesse momento. E sem saber o que responder, minha filha, a mamãe não sabe se realmente a gente volta. E ela, consistente com seus argumentos, apenas 3 anos. Mãe, que a gente volta eu já sei. Eu só queria saber quanto tempo demora. E hoje, com 5 anos, todos os dias, todas as terças à tarde, ela dá banho nos pais, coloca eles no carro e vão para o centro espírita. Ela deixa eles na sala de estudo básico para a doutrina espírita e segue para o estudo avançado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é a nova geração. Nasce em cada criança da nova era, para que sejam professores e não estudantes. Os sábios oficiais ouvirão apavorados jovens imberbes, sem barbas, a lhes retorquir, numa linguagem profunda, aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis, os argumentos materialistas. A guerra mortífera e fraticida desaparecerá em breve diante da discussão, o diálogo acima de tudo. O espírito substituirá a força brutal. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Esse é Arcrit Jabal. 2 anos de idade, começou a escrever. Aos 5, lia livros de poesia. Aos 6 anos, fazia discursos complexos sobre medicina, biologia e cirurgia. Aos 7, tornou-se o cirurgião mais novo que já tenha conhecimento. Aos 11, em 2004, foi convidado para fazer parte da Universidade da Índia de maior renome. E hoje, estudante universitário de Zoologia e Botânica em Harvard, o seu sonho é encontrar a cura definitiva para o tratamento de câncer e tratar gratuitamente toda a Índia. O menino Ethan Bortnick, aprendeu a tocar Mozart aos 3 anos de idade. E o fato que mais chamou a atenção dos pais, que ao chegar em um concerto, o menino
cansado durante o dia todo, dormiu toda a apresentação, mas no dia seguinte veio a surpresa. Quando os pais acordaram, ele estava opiando, tocando Bésame Mucho, a mesma canção que o artista havia tocado no show do dia anterior. E ele não apenas toca piano com agora 5 anos, mas faz composições de mais de 200 instrumentos. O que veremos daqui para frente? A construção de fundações e instituições protetoras, civilizadoras, modificações das leis penais, leis mais justas, enfraquecimento dos preconceitos, predomínio de ideias espiritualistas sobre as materialistas, tolerância para com todas as crenças, alianças entre os povos e entre o espiritismo. E uma pergunta: o espiritismo será a religião do futuro? Não, será o futuro das religiões. Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. E dizia Chico: o dia chegará em que o mundo conhecerá uma nova religião, a religião cósmica do amor e da verdade. Jesus não quer acabar com a religião católica, muçulmana, mas vem enviando os seus mais queridos discípulos para que dentro dessas religiões possam ajudar os homens a entender as verdades do futuro. Este, como nós todos conhecemos, argentino descendente de italiano, que na primeira aparição pública recusou o carro blindado, desceu do carro e abraçou uma criança com deficiência física. Em seu primeiro pronunciamento disse: não sou o escolhido de Deus, peço que rezem para que eu possa cumprir com o meu papel. Não venham me visitar, usem esse dinheiro para acabar com a pobreza de seu país. E ao ser questionado sobre o atentado de Nice, ele responde: faço um apelo aos que foram vítimas para que possam responder com perdão, amor e respeito ao próximo, em vez de cedermos à tentação de reagir com ódio e com a violência. Notícias recentes, mas que já foram descritas em 1938 no A Caminho da Luz. Astrólogos definiram que o nosso sistema solar realiza um grande périplo em torno de uma estrela de terceira grandeza conhecida como Alcíone. Alcíone faz parte da constelação das Pleiades, composta de 7 estrelas, que nós conhecemos 6 por enquanto. Por possuir em torno uma grande energia de fótons, considerada o cinturão de fótons, ela é a estrela mais brilhante dessa constelação e já havia sido identificada por gregos e chineses há 4.000 anos antes de Cristo. E este périplo demora em torno de 26.000 anos para ser concluído, mas astrólogos definem que a cada 12.000 anos o nosso sistema solar se aproxima cada vez mais de Alcíone. E uma vez aproximado, permanece durante 2.000 anos em seus arredores. Quem teve a oportunidade de ler a nova coleção de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, teve a oportunidade de ler sobre o Santuário da Esperança, uma comunidade reservada à preparação de irmãos de Alcíone que se candidatam para a reencarnação da Terra. Então, não queremos ver milagre. O único milagre que queremos ver é o milagre do amor. Espíritos que já não mais tinham a necessidade de encarnar em corpos tão primitivos, voltando à pátria amada, para que possam nos auxiliar para esse período difícil de transição, implantando no coração do homem a obra de Deus. Último capítulo da psicografia de Divaldo Franco, Invertendo Papéis.
Emmanuel, agora com 16 anos, reencarnado na Pátria Amada no ano de 2000. Joana de Ângeles, preparando para voltar à Pátria Amada, previsto entre 2015 e entre 2016. Joana também revela a Divaldo que espíritos ilustres, como Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, Zé Petitinga, Jesus Gonçalves, Eurípides Barçanufo, todos eles estarão reencarnando na Pátria Amada nos próximos anos. Não consigo imaginar o que seria a missão de um espírito como São Francisco de Assis. Se um só Chico Xavier foi necessário para transformar o mundo, quem dirá um Chico Xavier em cada cidade? Este é o futuro que nos aguarda. Revista Espírita de 1968, Espírito Dr. Berry. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitarem desde já, tantas penas se pouparão esses, quanto forem os proveitos que deles aufiram. Já estou quase terminando, tá, gente? Mensagem do livro Pão Nosso, capítulo No Futuro. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Nesse dia, meus amigos, Jesus fará uma festa. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não nos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhar sem descanso e agradecer a Deus ter vos colocado na vanguarda da nova falange. Último slide, gente. Já diria Emmanuel, não há espírito encarnado na Terra que já não tenha experimentado a presença do Cristo. Nós já olhamos para aqueles olhos azuis alguma vez, mas ainda não entendemos o recado. Jesus, quando procurou Públio Lentulus, dizia: não procuro o homem de estado vaidoso e superficial, que só os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço de meu Pai. Jesus estava olhando ao espírito imortal. Então lhe disse: estás no seu querer me seguir agora ou daqui a milênios, assim como está no nosso querer o seguir agora ou daqui a milênios, após passarmos por severas caminhadas.
Ele trouxe uma meditação para a gente, e nós, como a gente está com pouco espaço por causa do breakfast, nós vamos utilizar a meditação dele como um passe coletivo, tá? Então, ele vai colocar, vamos sentir a presença dos nossos guardiões, sentir o envolvimento das energias curadoras, energias que nós recebemos na hora do passe. Então, vamos passar para ele e deixar ele finalizar aqui com a meditação. Paga a luz. Eu gostaria, então, Não precisa de pôr música não, né? Porque já tem. aqui, de dedicar essa oração àquela que durante a vida material foi minha genitora e que ainda continua de perto acompanhando meus passos. Então, que todos nós possamos procurar uma posição confortável em nossas cadeiras, deixando que a harmonia tome conta de nosso íntimo. Baixo, baixo. Coloca o microfone perto do speaker. Só começar de novo, tá? Eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, não podendo ser um arquipélago de astros, deixe-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura daquele que anda pela solidão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas como não vou conseguir, eu te quero pedir para ser pelo menos um copo de água fria, matando a sede e a agonia daquele que está em desesperação. Eu gostaria de ser um canteiro de flores de todas as cores para embelezar a terra, mas na pobreza em que minha alma encerra, se eu não lograr, eu te quero rogar para ser a rosa solitária na frincha da rocha, derramando beleza no altar da natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser um trigal maduro, para de pão replantar a mesa da humanidade, mas na minha soledade nunca alcançarei. Então deixe-me ser um grão que, caindo no chão, se multiplique em 1 milhão e se transforme na bênção do pão para a humanidade em desesperação. Eu gostaria, Senhor, de ser a montanha altaneira, de onde tiveste visão da terra inteira. Mas sou pó e nunca alcançarei, então te rogarei para ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde os heróis caminham em busca de sua libertação. Eu gostaria, Senhor, de ser uma escada por onde os estetas e os artistas subissem para a glória da beleza. Mas na minha pequenez eu nunca alcançarei. Então deixe-me ser o primeiro degrau, sustentando o ideal do começo ao fim. Eu gostaria de ser um pomar maduro para acabar com a fome da humanidade,
mas sou árvore solitária de galhos destendidos. Deixe-me, Senhor, permanecer embaixo dessa árvore, para quando passar alguém, eu digo: olá, amigo, como vais? E se ele me interrogar: quem és tu? Eu direi: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu amigo, e lado a lado eu possa cantar. Eu gostaria de ser artista, esteta, orador e poeta, mas me falta o estro, me falta poesia, me falta inspiração. Então gostaria ao menos de dizer: obrigado, Senhor, pela vida, que para mim é bela e consentida. Obrigado porque creio em Ti, pelos anos que vivi. Obrigado porque nasci, pela Sua eterna companhia e pelo Teu amor. Gostaria de Te agradecer, Senhor. E é com muito carinho que também gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, que nós possamos ter uma tarde de muita paz, levando amor e alegria para o coração de todos aqui presentes e de seus familiares, onde quer que eles estejam, enchendo nossos corações de esperanças para um futuro de muita glória e de muita paz. E que o Senhor esteja conosco sempre, que assim seja. Obrigada, Ricardo, foi muito bom. Nós realmente sentimos toda essa energia, essa coisa boa que a gente recebe no passe.